Então, tô eu aqui de novo, trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu já vou avisando para vocês que eu sequer estarei seguindo anotações. Eu vou seguir muito assim uma espontaneidade atípica nesses programas, embora é óbvio que eu tenho no mínimo, certas ideias, certos temas que eu vou desenvolver, mas eu não tenho nenhum roteiro específico, sabe? Eu vou desenvolver as coisas que eu estou a fim de compartilhar aqui com vocês hoje da forma mais autêntica possível, né? Então, é até difícil escolher quais dos temas eu vou querer, tipo, qual dos temas eu vou querer introduzir primeiro, porque eles serão todos, assim, bem brisados, bem malucos, sabe? Então é bom escolher bem por onde que eu vou começar para não perder a audiência depois. Bom, vamos começar então pelo que eu andei desenvolvendo nos vídeos curtos do meu canal no YouTube. Se tu que tá me ouvindo aqui ainda não me segue no YouTube, me segue lá, dá like nos meus vídeos, ajuda a aumentar meu alcance. Vamos fazer com que esses programas cheguem mais longe e mais pessoas ainda ouçam o programa sem contexto, que é um bocado mais interessante e estimulante do que eu faço lá, né? É assim, pra mim, eu não sei se alguém aqui acompanha lá também, mas pra mim é notória a diferença de ambos os Renans, né? Só o fato de eu ter que ficar me filmando e tendo uma espécie de interação visual também me atrapalha de certa forma, sabe? Aqui, como eu sei que eu não estou sendo observado, pelo menos não por seres encarnados, aqui pra mim é um pouco mais fácil ainda ser realmente espontâneo, autêntico e não me preocupar menos ainda em como eu vou transparecer para os outros, né? Bom, depois de toda essa enrolação que eu tô querendo me dar tempo pro meu cérebro e acessando as informações, né? Que eu quero expor aqui. Porque aqui eu posso fazer o quê? Aqui eu posso elaborar bem, né? Eu posso dissertar. Lá também eu tô num cronômetro, né? Falar apenas por 10 minutos pra mim é uma tortura na realidade. Porque eu sou obrigado a abrir a mão de certas informações, sabe? O meu conteúdo fica mais fraco, não tem condições. Simplesmente porque precisa de tempo para convencer as pessoas. Tu precisa de tempo para permitir que quem tá te ouvindo reflita, sabe? Para poder elaborar um raciocínio coerente, robusto. E é isso que eu vou tentar fazer aqui, né? Vou tentar fazer de uma forma até melhor e mais aprofundada o que eu andei fazendo nos últimos, sei lá. Acho que são os últimos 2 ou 3 programas 10 minutos que é eu tentando defender o porquê que hoje em dia eu advogo mais as pessoas buscarem explicações para os fenômenos incompreensíveis, digamos assim, da nossa história, por uma ótica que não envolva incluir alienígenas, né? Mas vamos começar especificamente pelas declarações de um cara que agora eu me esqueci, eu sou péssimo para guardar nomes. É Grush, alguma coisa Grush, né? O sobrenome do sujeito é Grusch. Se vocês escreverem o nome desse cara, vocês vão acabar encontrando o que eu tô querendo falar, mencionando ele, que é basicamente que ele foi convocado para falar sobre as experiências dele, né? No tempo que ele estava trabalhando num serviço da aeronáutica norte-americana, no negócio envolvendo os WAPs, tá ligado? Que é a nova sigla para OVNIs ou UFOs, sabe? Que estão querendo ficar fazendo popular lá nos Estados Unidos. E ele deu mais uma declaração daquelas que, para mim, não causa muita comoção, mas para mim é muito evidente o quanto eu estou desconectado de muitas pessoas, né? Quanto eu estou desconectado, tipo assim, o quanto a mesma notícia pode ser percebida de formas muito diferentes, dependendo da tua cosmologia, né? Mas muitas pessoas ficam inflamadas achando que está perto de uma revelação de uma, tipo assim, de uma interação humana com alienígenas materiais, sabe? Tem as pessoas achando que logo mais eles vão enxergar uns seres verdes ou cinzentos, né? Com cabeças grandes, olhos grandes e com umas armas laser, sabe? Chegando de discos voadores nas grandes cidades. Tem as pessoas achando que logo vão viver algo assim, hollywoodiano na vida real, sabe? E eu, no presente momento, eu digo pra vocês, cara, eu só acredito vendo, sabe? Eu sou
completamente descrente. Eu digo mais, né? Na minha opinião, né? Fazendo uso daquela presunção típica minha, eu vou dizer pra vocês. Não vai rolar, tá ligado? Não vai rolar. Não é assim que é feito pra rolar as interações extraterrestres, tá ligado? O mundo, o universo, a vida, pelo menos nesse momento aqui, nessa passagem do tempo específica, não foi projetada para ser vivida com essas relações estilo Star Wars, Star Trek, naves viajando, as pessoas saindo de um planeta para outro e ETs chegando aqui falando que vieram em paz. Sabe? Eu não vou nem citar as minhas fontes, porque as minhas fontes não são confiáveis, né? Mas eu tô dizendo pra vocês, cara, não, vão por mim, não rola. Quanto mais cedo vocês saírem dessa linha de raciocínio, melhor pra vocês, porque tem muita coisa interessante pra explorar. E não se preocupem, né? Se tu que tá me ouvindo aqui, nesse presente momento, tu é um cara muito interessado nessa história de ufologia, tu é convencido, tu já viu muitos relatos, muitas histórias, e tu precisa de alguma maneira acreditar em algo assim, não se preocupa que eu não vou tirar de ti um Deus sem te oferecer outro para botar no lugar, né? Então te acalma que a gente vai passar por essa etapa. Mas é primeiro só para dizer para vocês, cara, olha, a primeira razão para eu não acreditar nesse contato é bem pragmática, é simples assim. Se tivesse como e por que existir esse contato material bem hollywoodiano com uma nave alienígena, né? E não só hollywoodiano, porque eu tô chamando de hollywoodiano porque assim, eu acredito que foi Hollywood que foi responsável por essa visão específica do disco voador, né? Porque eu digo Hollywood não é necessariamente Hollywood. Estou usando Hollywood como exemplo para falar da indústria do cinema, mas principalmente Hollywood. Né? Porque assim, olha, é que eu vou elaborar bem raciocínio, mas no presente momento eu só quero terminar a parte de falar, a parte do por que eu não dou crédito nenhum. É porque assim, por que teria que ser especificamente agora que rolar esse primeiro contato escancarado, sabe? Pra ficar bem claro. Por que não foi nos anos 90? Por que não foi nos anos 80? Por que não foi nos anos 2000? É tipo um apocalipse, sabe? Por que o mundo não acabou nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000? Tô falando assim, um apocalipse que não tem como controlar, tá ligado? Um apocalipse sobrenatural, bíblico, sabe? Eventos catastróficos ou apocalípticos eu não acho que seja possível de acontecer. Só que o apocalipse dito como sobrenatural, sabe? Dito do julgamento bíblico, eu não tenho medo que ele chegue, porque pra mim a lógica é tipo, pra começar, se tiver que acontecer, não tem nada que eu possa fazer, entendeu? Não vai ser eu que vou poder mudar. Mas caso contrário, por que vai acontecer nessa linha do tempo, sabe? Esse apocalipse que tá prestes a chegar, sempre podia ter chegado em algum momento, por que vai chegar justamente agora? É a mesma coisa dessa revelação, desse primeiro contato com o alienígena. As pessoas estão esperando por isso há muito tempo, né? E por que quer ser logo agora? Por que eu já não nasci no mundo que as pessoas falam assim, Renan, tu quer viajar, tu quer ir pra outro lugar, os alienígenas vão chegar aqui, blá blá blá. Cara, então é uma coisa assim, que é o cara querer que seja agora, nesse exato momento, sabe? Ele quer viver a ficção de Hollywood, cara. Ele viu muito filme, ele viu muita série e agora ele quer viver algo parecido com aquilo, sabe? E ele não vai aceitar nada além disso, pelo menos por enquanto, né? Então, essa é a minha principal razão, bem pragmática, sabe? Então, para eu aceitar a existência de alienígenas materiais, com carne, sabe? Que sangram, que pode atirar em ti, que eu posso tocar neles, para eu acreditar neles apenas vendo. No presente momento não adianta mais, tipo, mais um relato, mais alguma pessoa falando. Então, né? Só que daí eu fico com várias perguntas, entendeu? Eu acredito sim que tem muitas coisas doidas, misteriosas. Eu acredito que essas coisas que as pessoas relatam têm alguma explicação além de coisas como, por exemplo, assim, a alucinação. Vocês sabem que eu sequer acredito em alucinação, né? Então aqui eu vou poder fazer algo, compartilhar bem essas coisas bem específicas, talvez para outras pessoas, assim, porque eu não tô indo contra a lógica de ETs porque eu não gosto, porque eu sou um cético. Pelo contrário, eu sou uma pessoa cheia de dúvidas, sou aberto a várias possibilidades, me considero uma pessoa espiritualizada também, só que, né, eu tenho uma série de razões para, nesse presente momento, achar que é mais importante a gente exercitar o nosso raciocínio crítico para outras possibilidades além da desculpa que para mim já é cansada, repetitiva, de vida alienígena, conhecimento alienígena, pelo menos dessa forma material. Por que eu tô falando assim? É que eu até acredito que nós podemos entrar em contato com seres que vivem em outros planetas, sabe? Em algum planeta da galáxia eu acredito que pode ter uma vida alienígena. E eu acredito que nós podemos se conectar com eles.
Só que eu acredito que essa conexão não acontece através da esfera material. Ela acontece naquilo que eu chamo do o plano espiritual, mas também pode ser chamado também de plano mental, plano astral, como vocês quiserem falar, sabe? Eu acredito sim que tem como tu se conectar com seres alienígenas. E né, não apenas seres que habitam outros planetas, mas seres que sequer têm matéria em lugar algum, sabe? Seres que existem aqui, interagem conosco, podem nos ver, podem nos ouvir e de vez em quando podem se conectar com a gente assim no mundo que a gente chama como o mental, tá ligado? E como eu digo pra vocês, eu não acredito em alucinação, eu acredito que tu pode viver certas coisas na tua mente, né? E quando eu digo pode viver, realmente é bem diferente da tua vida material, porque eu acredito também que a nossa mente e o nosso corpo, apesar deles terem uma ligação, eles nem estão intrinsecamente ligados, tá ligado? Por exemplo, assim, então a tua mente pode sim experimentar, viver, passar por certas coisas que o teu corpo não pode. Na minha opinião, sabe? Do meu ponto de vista cosmológico, baseado em uma série de reflexões, tá ligado? Isso aqui não é algo, né, que eu me acordei e eu convencionei que as coisas eram assim. Eu sei que muita gente que viveu no planeta Terra antes de mim, né, e gente que não era imbecil, achava coisas parecidas com isso que eu tô querendo escrever para vocês aqui, com as minhas expressões, com os meus termos e com as minhas palavras, para vocês tentarem entender mais ou menos, né? Então, essa... Tá, então aqui, falando contra ET, blá blá, razão para acreditar... vou explicar algumas coisas assim sobre como que eu hoje em dia justifico certos fenômenos que são atribuídos tipicamente aos alienígenas. Quando eu digo alienígenas, cara, a gente teve... Eu cresci num mundo ainda que tinha a mania de ficar retroanalisando eventos passados e atribuir a ETs. Eu me lembro especificamente de ter lido numa revista de ufologia uma vez, né, uma revista assim de banca, de revista e tudo mais, né, falando sobre ufologia, e quando eu ainda era uma criança, né, eu não sei a idade exata, eu não vou saber, mas eu me lembro que especificamente ali tinha uma história dizendo que o avanço de Alexandre o Grande tinha sido interrompido porque nas margens opostas ao rio que eles tinham que atravessar, eles viram assim, escudos flamejantes voando e por isso eles não quiseram avançar. E recentemente eu estava lendo sobre Alexandre o Grande e daí eu quero até ver se eu pesquiso para ver se de fato existe isso daí em algum site de fofoca, porque eu não li especificamente isso em lugar nenhum, sabe, dessa história. Pode ser simplesmente uma mentira, claro que pode ser uma mentira que alguém publicou no jornal de ufologia, é evidente, mas eu só estou compartilhando essa memória específica, porque assim, esse era um costume típico da nossa geração. A gente vê fenômenos antigos sendo descritos, e daí por a gente ter crescido uma geração que era influenciada através da ficção mesmo, do sci-fi, dos livros, dos filmes, das séries, a acreditar que o mundo espacial funcionava de tal forma, a gente já preenchia esses eventos lá atrás, que não eram descritos dessa forma, tá ligado? Então, assim, eu tenho até um questionamento, e aí eu vou até abrir uma brecha, que eu vou dizer assim, que as pessoas podem interpretar como conspiracionista, mas eu quero ser bem honesto intelectualmente, que eu nem tenho assim, certeza assim, se o surgimento, o advento dessa visão mais típica do sci-fi foi criada de maneira orgânica ou se não foi uma agenda influenciada por alguém, né? Porque assim, eu tô, como eu falei aqui, isso aqui tá sendo bem espontâneo, tô trazendo assim referências minhas, sabe, que eu não fiz uma pesquisa para apresentar um ensaio sobre isso, tá ligado? É assim, eu sei que, por exemplo, assim, o livro A Guerra dos Mundos, sabe, foi publicado em 1898. E o Guerra dos Mundos é um dos responsáveis, né, um dos mais antigos responsáveis pela primeira ideia na disseminação das pessoas, né, no imaginário, o que seria uma invasão alienígena, talvez, né? E daí, como eu tô falando aqui, eu não tô falando categoricamente que a Guerra dos Mundos é, sabe? Eu não sei, pode ter sido obras anteriores ainda que eu não tenho a referência para dar para vocês aqui, sabe? Só que só para elaborar meu raciocínio, eu vou começar pela Guerra dos Mundos, 1898, sabe? Aí depois, claro, chegou o cinema, começou a vir várias outras obras, sabe? E quadrinhos também, teve quadrinho como Flash Gordon, né? Que foi responsável por ter influenciado depois Star Wars, por assim dizer, muito depois, né? Star Wars. Na década de 20 e 30, já tava sendo assim, ó. O mundo estava sendo invadido pela ideia de invasões alienígenas, tá ligado? O mundo estava sendo invadido pela ideia de invasões alienígenas, década de 20, 30, 40. Isso daí, ó, era corriqueiro nos filmes de terror, entre aspas, tá ligado?
Então, ali começa a se tornar assim, as pessoas daquela geração começam a crescer com isso, e todo mundo que nasceu depois disso já é muito mais, tá ligado? Aí já é outro nível. Eu que nasci em 93, por exemplo, não tenho nem, tipo, é super comum a criança já nascer com a ideia de que existe alienígena e eles vão visitar tua casa com uma navezinha. Com isso eu quero dizer, não é que isso é ensinado no colégio, tu aprende isso como verdade, mas até assistindo um desenho animado, tá ligado? Essa ideia é muito facilmente inserida no imaginário da criança, sabe? A ideia de que vai vir um ETzinho chegar até uma casa por qualquer razão que seja, pode ser um ET do mal, um ET do bem, tanto faz. Mas a ideia de naves espaciais, esse tipo de coisa, mano, super natural ser introduzido na cabeça de qualquer criança muito cedo, e isso era quando eu nasci e hoje em dia também, tá ligado? Então a gente tá vivendo num momento específico que isso é praticamente culturalizado, mesmo que ninguém viva isso, mesmo que ninguém passe por essa experiência, ela é tão... Isso faz tão parte do inconsciente das pessoas do imaginário que para muitas pessoas elas esperam e querem passar por essa experiência aí, e na minha opinião elas estão até limitadas porque elas já definiram o que para elas é alienígena, sabe? Elas já definiram que isso é um ET e que a interação tem que ser mais ou menos nessa métrica, e eles nem querem pensar em outras possibilidades. E aqui é claro que eu vou mais uma vez puxar o peixe pro meu lado e eu vou definir isso tudo como, né, espiritual, né? No meu ponto de vista, né? Aí eu vou descrever esses fenômenos com esse caráter espiritual, né? Dizer, não, mas as pessoas dizem que... As pessoas dizem assim que, por exemplo, a passagem do tempo é diferente, ou foram paralisados, entraram dentro de naves, sabe? E fizeram coisas com ele. Eu tô fazendo uma generalização, porque eu não vou ficar citando referências, isso aqui é basicamente a vida inteira eu vi conteúdo variado sobre esse assunto, sabe? Gente dando relato, né? Vídeos, entrevistas, documentários, enfim, conteúdo variado sobre esse tema, então eu estou tentando generalizar vários assuntos diferentes que eu já vi as pessoas relatando, né? Que eles passaram por isso, por aquilo outro, né? Que essa noção de ter perdido tempo, gente que realmente desaparece e volta depois e não sabe onde teve, ou fala que foi levado por uma nave e que não conseguia se mexer, e descrições variadas sobre como os alienígenas eram, e falando direto na cabeça deles, telepatia, sabe? Uma espécie de paralisia também. Várias pessoas relatam esses vários fenômenos. E é evidente que eu também sei que essas coisas não são assim... nunca foram comprovadas, mas eu também não sou o tipo de cara que... eu sou cético, tá ligado? Eu não sou o tipo de pessoa que é cética e fala assim, não, se toda essa gente que fala esse tipo de abobrinha viajou, eu tenho que arrumar uma justificativa. E a minha, ela tá na esfera do espiritual. Eu acho que essas pessoas tiveram, sim, contato, conexão com seres que não existem de forma material, mesmo que eles tenham sentido, mesmo que as pessoas tenham sentido que tenha sido algo material. Mas então, como é que tu explica isso? Através desse negócio que eu falei, de como eu enxergo a mente humana. A mente humana não necessariamente está presa no teu corpo, sabe? E dentro da tua mente, tu tem acesso a todas as sensações que teu corpo teria, tá ligado? Aí agora, o que influencia isso daí eu não sei, cara. Realmente pode ter um ser, né? Eu só tô falando literalmente assim, um ser, né? E ele pode literalmente ser alienígena, que se ele entrar em contato contigo, tu vive uma coisa louca. E de fato tu viveu. Só que não é na esfera do material, sabe? Não é na esfera do material. Ele não tocou em ti, no teu corpo material. Ele não, sabe? Essa parte eu só acreditaria vendo porque, né, eu já expliquei tudo isso aqui antes, né? Então, né, mas por que tem a semelhança? E de vez em quando não tem, né? Tem alienígenas diferentes. Aí eu vejo gente assim, até falando assim nos podcasts, assim, sabe? Eu vou explicar as diferentes formas de vida alienígena, sabe? Como se tivesse, como as pessoas tivessem coletado evidência e falado como os ETs são, né? Esse tipo de coisa, né? Mas eu tenho uma explicação mais simples para essa questão toda, né? Na minha opinião, mais simples, né? O que tu enxerga, cara, é muito menos importante por aquilo que foi vivido de fato, né? A tua mente, ela tá vinculada, daí, bom, isso aqui não é um negócio assim totalmente desenvolvido por mim, sabe? Mas eu tô conciliando as minhas concepções da realidade com visões que eu já vi sendo descritas por linhas religiosas, filosóficas e até teosóficas, sabe? Mas gente que é médium ou espiritualizado de alguma forma já ouviu falar lógicas, assim, você sabe que eu acredito em alma e espírito também. A tua mente, quando eu tô falando mente, basicamente nesse momento eu tô querendo falar alma, sabe? Quando eu falo mente, eu não tô falando cérebro. O cérebro é um órgão do teu corpo, então ele pertence ao teu corpo. Só que a tua mente é algo que trabalha também junto com o teu cérebro, mas pode trabalhar fora do teu cérebro. E essa mente,
ela sempre tem acesso a tudo que está no teu cérebro também, sabe? Esse vínculo não sai. Sabe? Se a tua mente se afastar de ti, ela tem todas as tuas memórias, todas as tuas conexões, inclusive a tua mente pode se relacionar muito melhor com as tuas memórias do que o teu cérebro, eu diria, né? A tua mente, inclusive, não tem falha de funcionamento, por assim dizer, sabe? O teu cérebro pode ter funcionamento ruim, mas a mente sequer tem esse tipo de problema. Ela é muito mais plástica, se é que você está me entendendo. Então, assim... E a tua mente, inclusive, pode até ter acesso a informações que o teu cérebro não tem. Aí isso aqui pode ser muito polêmico para pessoas que não são espiritualizadas, são materialistas, vão achar que eu estou exagerando, que eu estou inventando, mas é só para compartilhar uma crença que eu tenho e que também eu não sou o único a ter, tá ligado? Então, basicamente eu acredito sim que as pessoas podem saber, falar e pensar em coisas que de fato existem, que de fato até foram vistos, quem sabe até mesmo por elas, mas não nessa vida especificamente, tá ligado? E não necessariamente ela tem que ter vivido também, né? Como eu falei aqui, eu acho que a tua mente viaja, até eu acho que tu pode ter visto, ouvido, sentido, sabe? Vivido coisas que tu não passou na tua vida terrena, tá entendendo? Eu de fato acredito nisso. E eu entendo que outras pessoas não acreditam, acham um absurdo, acham uma loucura, mas eu tenho que ser honesto e sincero e dizer que eu acredito sim, né? Então, assim, aquilo que tu vai vir enxergar no final das contas não é limitado unicamente à tua vida terrena. Porém, todavia, entretanto, contudo, tem pessoas que, por uma série de razões que eu não vou me atrever a falar aqui, até porque eu não tenho a resposta mesmo, entendeu? Eu não quero dar nenhuma resposta, porque eu não sou convencido delas e não quero soar, sabe... Enfim, eu não vou nem falar contra aquilo que eu não vou fazer. Então, eu nem vou dizer por quê. Eu só vou dizer que tem pessoas que, por uma razão que eu não conheço, porque de fato eu não sei, pela mente delas ter conexão quase que exclusivamente com aquilo que eles estão vivendo aqui agora, aí eu não sei, cara, porque que essa mente é muito mais conectada com a experiência aqui nessa vida, talvez é uma mente barra alma que teve menos experiências de vida, ou por uma razão que seja, tá mais presa a essa experiência aqui, eu não sei. Mas tem muitas mentes que quase tudo que essa pessoa vai enxergar no seu interior, no seu imaginário, é proveniente daquilo que ela já enxergou previamente nessa vida aqui, sabe? Então, essa pessoa, na hora que ela for passar por uma experiência com esses seres que eu falei para vocês, que podem ser definidos como alienígenas, ou na minha linguagem eu prefiro chamar de interdimensionais, que sequer possuem matéria, na hora que eles vão passar por essa experiência, e como que essa coisa se dá na prática? Cara, teu corpo humano, ele libera uma série de compostos químicos, sabe? E ninguém tá 24 horas por dia com algo examinando o corpo para dizer quando que, sei lá, tu teve um disparo anormal de DMT, né? De metiltriptamina, e tu entrou numa experiência dita como psicodélica. Pode ser dormindo, pode ser acordado, eu sei lá, tá ligado? Mas em algum momento tu tem essa conexão, esse contato com esse ser, e se essa pessoa não tem acesso a tantas informações assim para preencher aquela conexão ali, porque como eu falei, cara, isso é mais para ti do que pro ser. O ser sequer tem matéria. Então para ele sequer faz diferença como tu tá enxergando ele. Não que sequer faz diferença, faz um pouco de diferença, mas o mais importante é para ti, entendeu? É para ti ter algo para tu poder se identificar, tu poder se conectar, entendeu? A imagem que tu enxerga é mais importante para ti do que pro ser que tá se conectando contigo. Então se a pessoa no imaginário dela o ser, a figura que melhor preenche uma experiência dita como espiritual pro bem e pro mal, sabe? Um ataque, uma abdução do mal ou uma conexão com um ser iluminado, esclarecido. Para ela é mais fácil como preencher com esse cenário do alienígena, porque é aquilo que tá mais na cabeça dela, sabe? Para essa pessoa que não tem nenhuma, tipo assim, nenhuma espécie de influência mitológica ou religiosa, que ela não tem o hábito de imaginar, que ela não tem o hábito de refletir, e ainda assim por uma questão que eu não sei porquê, cara. A pessoa não estava buscando aquilo, aconteceu com ela. Por isso que eu tô falando, pode ter sido com uma conexão com um ser que para outras pessoas iam chamar de anjos, demônios, de orixás, entendeu? Iam chamar de eguns, iam chamar de djinn, de gênios, sabe? Iam chamar de fadas, iam chamar de sereias, essas todas as palavras, selkies, sabe? Historicamente falando, a humanidade sempre teve palavras, termos, expressões para
dizer que estavam entrando em contato com seres que, hoje em dia, na minha opinião, são mais comumente preenchidos como alienígenas, sabe? Então, assim, eu fiz essa ligação folclórica e agora que eu falei, eu achei que quando eu falasse ia parecer uma ligação mais absurda, mais extremista, mas eu acho que eu construí tão bem que saiu muito natural, sabe? E, de fato, eu acho que eu tô coberto de razão, sabe? Eu tô coberto de razão. Qualquer pessoa que começar a investigar melhor esses relatos do passado, que para hoje em dia parece patético, né? Pra tu que tá me ouvindo aqui, se tem um cara que era fanático por alienígena, ou ainda é, sabe? Tu acredita nessas histórias? Ah, não, mas essa história foi muito impressionante. Ou aconteceu comigo, eu enxerguei um ET, ele falou comigo, eu não conseguia me mexer e tudo mais, ele era assim, cabeçudo, parecia um ET mesmo, assim, sabe? Se tu tem essa vivência, talvez pra ti seja muito difícil aceitar isso que eu tô falando. Mas assim, ó, se tu investigar, cara, a humanidade, historicamente, a humanidade dizia que ela podia ser visitada por seres que impediam o movimento deles, por seres que se comunicavam com eles através de telepatia, por seres que podiam levar eles embora, por seres que roubavam bebês, roubavam crianças, né? Pessoas que desapareciam e pareciam com a roupa trocada, sabe? Existe esse tipo de relato na história da humanidade e eu vou dizer pra vocês, sim, existe. Só que hoje, comumente, historicamente, é muito mais fácil descrever essas experiências como, né, alucinação, como, né, a gente fala que isso daí é folclore, no máximo vamos dizer que é folclore, né? Isso daí não acontece essas coisas aí, tá ligado? Só que daí, essa minha racionalização que eu fiz para os eventos relacionados a abduções, eu faço para todas as outras coisas. E no presente momento, isso para mim é o que parece fazer mais sentido, tá ligado? A pessoa que não está sujeita a ter essa experiência com outros seres, é evidente que ela vai enxergar pão alienígena. Se para ela é muito mais difícil na mente dela ser algo envolvente, se for envolvendo por exemplo, uma fada. É tipo o lance da sereia, tá ligado? Para hoje em dia parece patético, mas olha a abundância de casos de sereia que teve historicamente, sabe? Aí, e tem várias coisas que justificam a suposta, assim, alucinação e tudo mais. Só que não, cara, folcloricamente falando, não é só alucinação, cara. Tem todo um relato que bate muito com essa história dos OVNIs. Mas a sereia leva por baixo da água e tudo mais, faz afogar. Não necessariamente, nem sempre acontecia exatamente assim. E a lenda, e o jeito que era passado adiante, o jeito que era transmitido, sabe? Eu usei a sereia como exemplo. Tinha as entidades na beira de lagos, na beira de rios, sempre recebi o nome. E por isso que eu tô falando entidades. Eu não tô nem dizendo que é só alucinação, porque eu não sou materialista. Eu acho que, quem sabe, se tu tava na beira de um rio, quem sabe tu tava sujeito a se conectar com um ser que habita lá. Só que tipo de experiência vai ser agradável, ou boa ou ruim, né? E se esse ser tinha matéria, no presente momento a minha resposta é a mesma para os alienígenas. Não, eu não acredito que existia uma sereia material, sabe? Um ser, metade mulher, metade peixe com uma cauda. Eu não acredito nisso. Mas isso não quer dizer que eu ache que sereias não existam, tá ligado? É uma coisa. Talvez agora, depois de eu ter falado por tanto tempo, vocês já tenham começado a entender, né? Mas talvez no começo não teria ficado nada compreensível, né? Então é basicamente isso que eu posso dizer, sabe? Usando sereias ou fadas, sabe? Sereias existem, fadas existem. É tipo os goblins, né? Eu vou incluir os goblins na jogada. Eu já falei uma vez especificamente sobre os goblins do Zimbábue, né? Que tem pessoas vivas hoje em dia no mundo, né, que dizem que são atacadas por goblins lá no Zimbábue. E relatos até de abuso sexual. Tem umas histórias assim difíceis para eu entender e interpretar. Eu ainda não tenho como acreditar num goblin material, a não ser que eu visse um. Mas agora, quem sabe acontece alguma espécie de manifestação que eu não estou familiarizado por não viver na região, e talvez nem a palavra que eles usem seja goblins, tá ligado? Eu não sei porque quem ficou famoso como goblins, mas é uma coisa assim, relativamente, eu não vou dizer que é famosa, claro, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, vocês vão ver que eu não estou falando algo sem fontes, existe essa história, né? Já pesquisei, já vi bastante vídeo, já vi fontes direto do Zimbábue mesmo, pessoas do Zimbábue falando sobre essa história, assim. Então, né, é um exemplo que eu posso dar. Quem sabe outros lugares do mundo que passassem por um fenômeno parecido com esse que rola com os goblins do Zimbábue, descreveriam como se fossem alienígenas, ou espíritos, possessões demoníacas, gênios, né, de djinns. Cara, historicamente falando, o que não falta é explicações para esse tipo de fenômeno paranormal, sabe?
Só que, né, como eu falei, hoje em dia, para muitas pessoas é muito mais fácil, se dá muito mais credibilidade à história de ETs e aliens, e todo esse resto folclórico, histórico, com registros, sabe, foi deixado de lado em prol de uma narrativa moderna. Ah, e como eu falei aqui, que eu não sei nem se foi autêntica, sabe, de verdade. Eu não sei se ganhou força naturalmente ou se foi uma agenda, sabe? E daí essa agenda pode ter várias razões. Pode ser realmente só uma agenda de alguém que identificou um potencial comercial e fez de tudo para se tornar um status quo e prosperou. Essa é a versão mais assim, menos conspiracionista que eu posso oferecer para vocês, tá ligado? Alguém tenta forçar, uma pessoa qualquer que eu não sei quem é, ou um grupo, tenta forçar essa ideia, consegue, e depois disso fica só retroalimentando até um ponto que parece natural. Ou outra opção é que não é só pro lucro, tá ligado? Não é só pro lucro, e daí realmente assim, o que eu posso descrever é uma espécie assim de materialização do espaço sideral, né? Que daí, essa daqui eu não vou abordar essa história toda aqui agora. Eu acho que eu posso fazer um programa sem contexto só sobre isso, porque daí eu vou atacar um inimigo completamente diferente, né? Mas basicamente é essa palavra, assim, materialização do espaço sideral, que para mim é essa tentativa também pós-moderna de descrever o universo, né, de uma forma material, e eu acho que é por isso que não dá certo. Acho que é por isso. E com isso eu não tô querendo dizer que as pessoas não falam que no espaço não tenha assim. Eu falei que nem ia falar sobre isso que eu tô falando, né? Que eu quero só esclarecer pra vocês verem que não é total abobrinha. Vocês podem estar achando que é abobrinha, mas depois que eu explicar, vocês vão ver se, não é total abobrinha, né? Que eu não tô querendo dizer que o espaço é explicado sem energia e sem gases, não é isso. Não é esse tipo de materialismo. Quando eu tô falando materialismo, não é só de matéria, sabe? É mais ainda do que isso. O que eu tô querendo dizer é que o espaço hoje em dia ele é mais explorado de um ponto de vista assim, material. As pessoas querem ir aos planetas de uma forma material, eles querem viajar com seus corpos. Eles acreditam que o valor do espaço sideral é apenas material, é a existência ou não daquelas matérias, é isso que importa, é essa visão do mundo pós-moderno. Os astros têm valor apenas material, é isso que importa, sabe? A matéria deles ali, e daí, ficou uma falha, não estou ignorando energia, as outras questões também, mas eu espero que isso tenha ficado um pouco mais claro o que eu quero dizer com isso. Então, do meu ponto de vista, isso também é um erro pós-moderno, mas eu não vou ficar falando sobre isso aqui agora, porque seria uma outra questão por completo e uma outra questão gigantesca. Então, o alienígena seria só mais um pilar desse raciocínio, sabe? Vender a história da vida alienígena seria mais uma maneira de contribuir e estimular as pessoas a enxergar o espaço apenas como algo material. Enxergarem que viagem espacial é entrar dentro de uma nave e sair do planeta Terra fisicamente e pisar em outra atmosfera, sabe? É isso que a maioria das pessoas limitam ao universo. E incentivar essa cultura do alienígena seria mais uma maneira de incentivar essa visão do mundo. Aí é a mais conspiracionista que eu tô falando, mas né, pode não ter sido a esse ponto, ou pode ter sido também simplesmente, como é que é mesmo, orgânico. Aconteceu porque era o único jeito que as coisas podiam acontecer, ninguém fez nada para isso acontecer, ninguém incentivou, ninguém fez assim, eu gostaria que desse certo essa história das pessoas gostarem de ETs, sabe? Em nenhum momento da história, nenhum grupo, nenhuma pessoa, nenhum indivíduo tentou ativamente isso, simplesmente aconteceu de se tornar referência, né? E todo mundo começou a falar, se tornou uma subcultura, até o ponto que hoje em dia, em 2023, né, teve esse cara que foi lá, né, que eu comecei a história falando desse maluco, contar mais um novo relato desses, de que ele trabalhou vendo coisas estranhas, ele quer esclarecimentos, informação, blá blá, e as pessoas são seguras de que aonde isso vai levar. Vai levar a informação clara de que ETs encarnados existem, e o governo sempre soube, né? Então tem todo esse movimento aí que eu também acho curioso, interessante, né? Os caras pegarem e rebatizarem, né? Ano passado rebatizaram os OVNIs, né? Agora o nome é WAPS, que eu nem aprendi exatamente o que é a sigla. Eu tinha falado outra vez que era Unidentified Aerial Phenomenon, mas nem é isso. É outra merda por completo, sabe? O A, se não me engano, é de Anomaly. É algo ainda mais estranho, né? É um nome para deixar ainda as pessoas mais encucadas. Mas basicamente, quando vocês verem essa palavra WAPS, é o que antigamente era chamado de UFO, né? Porque
teve esse movimento daí e eu já tô cantando aqui pra vocês. Isso daí é uma tentativa de reescrever a história na nossa cara. A questão é, vai dar certo ou não vai dar? Será que daqui a 50 anos eu falar assim, no meu tempo a gente falava dos OVNIs, ninguém vai saber, sabe? Ou daqui a 5 anos todo mundo vai estar falando do OVNI ainda, UFO, e essa palavra WAPS vai ter praticamente caído em desuso, né? Mas lá no Congresso, por exemplo, o cara não vai lá falar sobre OVNIs, sobre UFO. Ele vai lá e falar de WAPS, entendeu? Teve uma nova roupagem e tudo mais. Só que basicamente para muitas pessoas assim, olha só, agora sim, a NASA está confirmando que tem algo estranho nesses vídeos. Eu mesmo já tinha aqui comentado num programa sem contexto. Vocês podem ver que naquela primeira vez que eu comentei sobre o Pentágono falando sobre isso, a minha visão sobre esse assunto era diferente. Eu até tinha ficado um pouco mais animado. Só que desde então eu refleti mais sobre esse assunto. E a minha resposta não é muito positiva para essa questão, tá ligado? Eu tenho duas opiniões também. Ou, tipo, basicamente esses fenômenos, como eu falei, eu acho que eles existem, sabe? Eu acho que esses pilotos de caça enxergam coisas. E mais do que isso, eu acho que isso é mais do que apenas enxergar um fenômeno meteorológico, que é o que vários céticos falam, sabe? Que é fenômeno meteorológico, é balão meteorológico, é isso, aqui. Eu nem tô reduzindo isso, cara. Eu acho que esses pilotos podem ter se conectado com seres que... Não, é que eu não chamo eles de ETs, alienígenas, porque eu não tenho certeza se esse é o título, tá ligado? Eu não tenho certeza se esse é o título que eu daria, né? Se eu tivesse a possibilidade de batizar, né? Mas talvez sejam extraterrestres por definição, por não serem naturais da Terra, sabe? Só que daí agora, esses caras pegam, eles enxergam essas coisas. Só que eu não acredito que isso que eles enxergam tem matéria, sabe? Tanto é que tem, pra mim, esse meu argumento fica ainda mais força quando eu vejo um monte de gente falando de sempre que tu nem consegue interagir com armas, sabe? Se tu atirar neles não acontece nada, não danifica de forma alguma. Um dos casos mais famosos, assim, de UFOs que tem, né, de OVNIs, é a Batalha de Los Angeles, que aconteceu. Eu nem me lembro a data, só me lembro mais do nome e do evento, que é o que importa, né? O nome e o evento, a Batalha de Los Angeles, e o evento... Basicamente, cara, o exército lá dos Estados Unidos lutou contra luzes no céu, sabe? Eles dispararam, atiraram, lutaram uma madrugada inteira contra várias luzes misteriosas que estavam aparecendo no céu. Ninguém sabe muito bem o que aconteceu. E esse é um dos casos mais famosos, assim, dos Estados Unidos nessa questão inteira. E, cara, pra mim, que é uma boa explicação, é isso daí. Eles estavam enxergando algo. Porque, assim, por que um bando de... um batalhão inteiro ia começar a lutar contra nada? Um monte de gente surtou. É o famoso aquele, como é que é mesmo? Surto coletivo, sabe? Todo mundo começou a tirar. Ah, não, um começou a enxergar, todo mundo começou a enxergar junto. Não, cara, eu acho que eles de fato podem ter visto, pode ter parecido algo estranho nos céus de Los Angeles naquela noite. O ponto é, o que era? E a outra pergunta, tinha matéria? Do meu ponto de vista, não, porque não conseguiu nem atingir, sabe? Eu gastava munição e nada acontecia. Então, pra mim é uma boa explicação. Vocês não acham que é uma boa explicação de por que tu não consegue atingir um alvo com as tuas armas é porque eles não têm matéria? Mas não, as pessoas gostam de ficar inventando teoria de que eles têm escudos ou que eles ficam intangíveis, sabe? Justamente porque as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de aceitar qualquer coisa antimaterialista, tá ligado? As pessoas não conseguem aceitar o mais fácil e óbvio, na minha opinião, que a gente pode se conectar, a gente pode enxergar, a gente pode viver coisas com seres que não têm matéria, sabe? Isso daí não é segredo historicamente na humanidade, né? A questão é que sempre que a gente vê esses eventos, a gente costuma batizar eles assim, é alienígena. Sempre que a gente vê qualquer coisa estranha, né, bizarra no mundo antigo, a gente atribui alienígena. A gente não pode pensar que talvez seja simplesmente seres humanos com outras visões de mundo explicando suas experiências aqui na Terra, tá ligado? A gente tem que tornar material e se a gente não consegue explicar, a gente diz que é fruto de trabalho de ETs, sabe? Então, assim, é o tipo de coisa que a minha visão hoje em dia é bem final, tá ligado? Até que haja uma comprovação clara, o meu ponto de vista é esse, com relação a esse lance, assim, dos alienígenas, né? Bem, e como eu não sei se eu já falei isso aqui neste programa, né? Eu só vou comentar mais uma vez sobre a questão dos encontros que as pessoas que estão tendo experiências com o DMT relatam, né? Lá fora, por uma questão de quase ninguém ser espiritualizado, né? Muitas das experiências que as pessoas estão tendo jornada com DMT, no caso, né?
dizem que encontram com alienígenas, né, com aliens ou seres que eles descrevem depois como aliens, ou no máximo algo assim como um gnomo, um elemental mais assim difundido, né, na, nesses ambientes e tudo mais. Só que agora aqui no Brasil, né, aqui no Brasil quase que exclusivamente as pessoas relatam encontros com guias, com mentores espirituais, né, seja de matriz de religião africana, né, se encontrar com um orixá ou algum outro guia, né? E pessoas assim, né? Pode se encontrar com espíritos variados, diversos. E como eu falei, assim, refletindo sobre essa questão, né? Não é uma coisa que fica assim, o que muda de um lugar para o outro, sabe? Existe. Umas coisas existem num lado do mundo e existem no outro. Em primeiro lugar, poderia ser assim, né? Não tenho como ter certeza se a parte geológica ou geográfica do nosso planeta também não afeta o que rola no espiritual, por assim dizer, né? Mas agora esse daí é o exemplo do que eu tava falando, sabe? Acredito que as pessoas vão preencher a experiência com aquilo que já habita no imaginário delas, porque o importante é a mensagem ser passada adiante, sabe? O importante não é a pessoa aprender, sabe? Durante a jornada, a função do cliente não é ela ser ensinado um conceito, você está diante disso ou daquilo, sabe? Não é isso que vai importar para a vida dela, sabe? O importante, supondo, daí eu tô indo para uma experiência mais benéfica nesse momento, porque eu tô falando da experiência com DMT, né? Assim, mas se fosse uma experiência não com DMT, mas só uma espécie de ataque sobrenatural, que para as pessoas definiriam como abdução, no caso, né? O ser também não teria por que se descrever, dizer de onde que ele veio, embora ele também possa dizer, ele possa literalmente dizer que veio de outro lugar. Como eu disse aqui, ele pode ser extraterrestre por definição. O meu argumento apenas é que não se trata de algo material, sabe? Esse é o cerne do meu argumento que está encerrado por enquanto, né? E daí, eu tô comentando isso aqui também porque eu andei tendo conversas, né, com amigos meus sobre esse assunto, e quando eu comecei a explicar esse meu ponto de vista, né, para um amigo meu que ele é mais assim entusiasta, mas ele particularmente não se incomodou de eu não acreditar em ETs, porque ele disse: eu não dou muita, tipo, ele disse que se interessa, mas ele não liga muito, né? Mas ele me fazia perguntas para ver como é que eu ia respondendo. E daí teve uma pergunta dele que eu acho que eu posso desenvolver bastante aqui, porque eu não vou me limitar a ter que seguir uma cronologia, né? Que foi basicamente, ele perguntou assim para mim: tá, mas tu não acha estranho, né? O quanto que a humanidade avançou tecnologicamente, tipo assim, nos últimos, né? Eu não me lembro a data que ele falou, né? Mas daí ele quer dizer que a humanidade avançou muito, né? Desde a metade do século XX, digamos, pra cá, né? Em questão tecnológica. E daí ele perguntou se eu não acho assim, né? Se eu não acho isso curioso. O que que isso tem a ver com o ET? Que basicamente é um argumento aquele da engenharia reversa, sabe? É a humanidade botando a mão em tecnologia alienígena, fazendo engenharia reversa, e daí fazer com que a nossa tecnologia começasse a se desenvolver também exponencialmente, né? Aí eu falei pra ele assim que sim, eu acho assim interessante, né? Eu acho curioso, em questão assim do próprio desenvolvimento tecnológico, sabe? Que ficou supostamente, teoricamente, né? Estagnado durante muito tempo. Daí eu falei pra ele assim: olha, eu acho bem. Eu não tenho respostas mesmo para essas coisas, mas eu já tô acostumado já a exercitar outras possibilidades, né? As pessoas aqui já, tipo, se acostumaram a. E claro que tu, por exemplo, assim, em primeiro lugar, tu que tá me ouvindo, pra ti pode não ter nada demais, né? Em primeiro lugar, porque tu pode nunca ter se perguntado nisso. E em segundo lugar, que tu pode achar que não tem nada de anormal, né? Já tá tudo claro e consciente. Só que daí agora, tentem agora expressar, tentem só por questão assim de diversão, de criatividade, sabe? De permitir-se pensar em cenários, né? Vamos pensar então, tá, mas vamos só imaginar como que pode ter sido o passado da humanidade até 1950, digamos assim, né? Será que ele foi exatamente como foi, né? Como a gente assumiu que ele foi, como ele tem sido descrito até então? Eu vou falar algumas coisas mais específicas para não ficar muito assim
no avulso, né? Mas daí eu falei assim, voltando para o meu diálogo com o meu amigo lá no momento, eu falei para ele assim, eu mencionei, por exemplo, o canal dos conspiracionistas, né? Que eu consumo o conteúdo deles. Eu falo, eles entram naquela brisa lá da Grande Tartária, né? Eu, particularmente, não compro a brisa da Grande Tartária, mas só para as pessoas entenderem, resumidamente, eu pelo menos acho mais divertido esse pessoal que a linha de raciocínio deles é ter uma civilização global que desapareceu e deixou registros, né? A gente pode verificar que tem algo acontecendo de estranho aqui, do que ficar achando que tudo quanto é avanço e progresso que não faz sentido, entre aspas, veio, né, de um avanço assim alienígena, sabe? Por assim dizer, ou uma tecnologia reversa e tudo mais. Então, é o tipo de coisa que, até em questão assim, só para me divertir, hoje em dia eu acho mais estimulante, sabe? Ficar explorando possibilidades assim que não apelam para simplesmente ter vindo assim uma intervenção alienígena interagido com as pessoas ou né, pegaram uma nave assim, fizeram uma engenharia reversa, sabe? Porque daí, vamos pegar assim, alguns exemplos, assim, começar a ir para. Como eu falei, eu não vou seguir uma cronologia, né? Eu vou passar por períodos históricos variados, né? Eu vou começar, por exemplo, lá pelo caso do Arquimedes, né? Que eu já comentei aqui também em algum programa sem contexto. Que esse daí é um sujeito lá que viveu no período, né, da Grécia Antiga, né? Vamos lembrar agora a data de novo exata, mas eu me lembro que especificamente ele viveu no perto, já chegando perto do ano 1 ali, né, da Era Comum, ano zero, digamos assim. Era bem na época que Roma estava se expandindo enquanto império. Ele vivia numa cidade grega, né, que na época não era chamada de grega, chamada Siracusa ou Saracusa, não sei como é que fica em português, né? Mas é esse nome, Siracusa, era uma ilha e tudo mais, e é uma ilha que ela ficou em estado de cerco, né, pelo Império Romano durante 2 anos. Então, durante 2 anos, o Império Romano tentou invadir aí, tentou tomar essa ilha e eventualmente conseguiu, né? Conquistou. E lá vivia esse sujeito Arquimedes, que ele é considerado uma figura histórica, né? Assume-se que esse sujeito existiu, ele, ele existe, o tal de parafuso de Arquimedes, que leva esse nome porque dão crédito a ele, ter sido o cara que desenvolveu, né? Mas parece que não existe nenhum documento dele, original dele, né? O que a gente tem são documentos de pessoas que copiaram o trabalho dele e outras pessoas que estudaram o trabalho dele e fizeram aquilo lá. Então, né? Mas ele é considerado uma figura histórica, né? Um matemático, só que falando assim fica mais chato e tedioso. Eu vou incluir a minha perspectiva, porque quando tá se analisando história, ainda mais história tão longínqua assim, tu tem que levar em consideração, em primeiro lugar, tu tem que tentar fazer um exercício de empatia, cara. Tu tem que tentar se transportar mesmo de corpo, mente, alma para esses espaços e entender até o que esses títulos, o que deveria ser um homem inteligente, sábio naquela época, mas o que é indiscutível é que esse sujeito ele era inteligente. Ele era inteligente, ele seria inteligente hoje em dia ou naquela época. O que eu quero dizer inteligente? Alguém que tem conhecimento, sabedoria do contexto dele, do mundo que ele está inserido, sabe? Então, esse sujeito seria inteligente em qualquer período histórico que ele tivesse vivido, mas ele viveu lá muito tempo atrás e supostamente ele fez uma série de invenções, só que as pessoas dizem que essas invenções são mitológicas, né? As mais, assim, exorbitantes, como, por exemplo, o suposto raio da morte, né? Eu vou introduzir essa expressão que ela não é, assim, incomum, né? Mas é um nome que chama atenção, né? Raio da morte. Em inglês realmente fica Death Ray. Mas assim, essa ideia de raio da morte já foi mais recentemente era mencionada pelo Tesla, né? Eu não sei se ele falava Death Ray ou as pessoas que falavam no trabalho dele, né? E tem até um caso mais, esse daqui eu queria ter pesquisado mais antes de mencionar isso, mas eu vou ter que falar também nesse programa, porque é o tipo de coisa que eu fiquei chocado, sabe? É o tipo. Para dar um exemplo para vocês que aqui eu posso dar critério para os conteúdos que os meus conspiracionistas de estimação fazem, que de vez em quando eles me dão umas informações que eu fico assim, caralho, vai ser divertido pesquisar sobre isso aqui, né? Mas antes de dar a conclusão, né, voltando para o lance do Arquimedes, tá, o raio da morte, né? Então,
basicamente, assume-se que era uma... Para começar, assume-se que não existe. Mas se existisse, seria alguma espécie assim de canhão solar, sabe? Baseado com espelhos e tudo mais. Pelas descrições e pelos relatos e pela mitologia do lance, seria uma tecnologia que conseguia tocar fogo nos navios inimigos, entendeu? E, né, e também disso que ele teria desenvolvido uma espécie de guindaste, né? E um guindaste, né? À frente do seu tempo, digamos assim, sabe? Não era um guindaste, tipo, alavancado com força humana, algo desse tipo assim, né? Então, só que essas invenções, como a gente não tem elas, para tocar nelas, a gente pega e diz que elas não existem, sabe? São mitológicas porque a gente não assume que elas existiram no nosso período histórico. Tipo, naquele período histórico, né? Só que agora, só pensem por um segundo que é real, sabe? Porque, assim, independentemente das pessoas falarem ou não, se é verdade ou não, se as pessoas, independentemente se faz sentido para nossa realidade que os gregos tivessem uma tecnologia dessa naquela época, independentemente disso, entendo que, de alguma maneira, essa cidade, né, levando em consideração os relatos históricos, registros históricos, ela aguentou um cerco contra Roma durante 2 anos, né? O que que tinha de diferente nessa ilha, nessa cidade, nas pessoas que moravam lá, para que conseguia aguentar o Império Romano no seu famoso apogeu, né? Ou na sua ascensão, para ser mais honesto ainda, né? Na sua ascensão durante 2 anos, né? Sendo que na história, nos arquivos históricos, o que argumenta é simplesmente que Arquimedes protegeu a cidade com essa tecnologia dele, tá ligado? Só que, né, como a gente não tem acesso a nenhuma dessa tecnologia, né, fica assim, né, as pessoas dizem, não era real, não tinha, né, não existia de verdade algo desse tipo aqui, né, é só uma descrição. Mas até agora, vocês, sabendo disso, assumam o que aconteceu. Então pense nisso. Vamos assumir que lá antes de Cristo existia algo tipo assim, um guindaste capaz de virar embarcações. Claro que os navios também dos romanos não eram tão grandes assim quanto os navios depois que cruzaram o oceano, né? Mas ainda assim era alguma espécie de guindaste que era muito eficiente para evitar sequer que os caras conseguissem descer ali na ilha inimiga para tomar ela, né? E esse raio solar também, que era um negócio que lá de longe os caras conseguiam tocar fogo nos navios romanos. Então, se eles conseguiram fazer isso antes de Cristo, o que que impediria de ter havido maior desenvolvimento tecnológico nos séculos que estavam por vir, tá ligado? O que que impediria mentes brilhantes que sempre descreveram um mundo cheio delas, né? Tava sempre falando que existiam pessoas inteligentes, célebres, com cultura, geniais, inclusive, tão geniais que serviram de inspiração para as pessoas que vinham depois deles, né? Então, o que que teria impedido a ascensão tecnológica ao longo do tempo, sabe? Ao longo do tempo. Então, como eu falei, claro que isso aqui eu só estou assumindo um relato, eu estou pegando um relato que existe, dizem que não é real, mas estou pegando e tentando interpretar como se fosse, né? Porque se algo tipo isso é verdadeiro e a gente deixou de levar em consideração, talvez tenha muita coisa diferente na história que tenha acontecido e a gente sequer considera uma possibilidade, tá ligado? A gente sequer considera uma possibilidade. Aí, por exemplo, só para concluir as menções a essa história de Grande Tartária especificamente, né? Eu descrevi assim que hoje em dia eu sei que o cerne do que eles acham que aconteceu foi no período ali da Primeira Guerra Mundial, que na verdade eles nem consideram assim uma Primeira Guerra Mundial, sabe? Foi só o devastamento da Europa, e de certa forma isso foi na prática, sabe? A Europa foi muito devastada, causou muita, sabe, muitas cidades antigas da Europa nesse período foram, né, destruídas por completo e tudo mais. Então, é uma ótima escolha de cenário para dizer que alguma coisa estranha aconteceu ali nesse sentido, sabe? Então, né, só que o ponto é que mesmo essa parte, esse grande final da história não me convencer, outras perguntas que eles fizeram que a maioria... Cara, eu confesso que eu nem vi nem outras pessoas levantando, sabe? É tipo esse lance da luz, sabe? Será que nunca foi importante iluminar os locais, sabe? Desde quando a humanidade começou a fazer prédios, espaços grandes, assim, sabe? E nunca foi importante arrumar jeito de iluminar, né? E como eu já mencionei aqui em alguns programas, eu vou fazer menções a outros programas sem contexto, porque eu vou trazendo memórias, né? Tipo assim, a ideia de existir a bateria de Bagdá e tudo mais, né?
que agora eu não me lembro mais exatamente como é que é a fórmula da receita, daí vocês também têm que ficar pesquisando, eu vou ficar toda hora falando de como é que era, passo a passo, né? Mas hoje em dia eu tenho noção que pelo menos, olha, é bem provável que as pessoas tenham, as mentes pensantes de antigamente tenham pensado em solucionar problemas que a gente fala que sequer tinham solução até pouco tempo atrás, tá ligado? É bem provável que as pessoas não, tipo assim, é bem difícil imaginar que todos esses prédios, as casas, os castelos que foram construídos e ninguém tenha pensado. Isso não quer dizer que eu estou convencido de que alguma outra forma de energia existiu antes, né? Antes, tipo, eu sei que existia, quando eu descobri que existia, que as cidades eram iluminadas com óleo de baleia, já foi um pouco surpreendente para mim, né? E também descobri que tem iluminação a gás também que existiu, né? Eu nem soube também que existia iluminação a gás antes de vir a luz elétrica, por exemplo. Então, já algumas coisas que eu não tinha noção. Eu achava que tinha sido, sei lá, era de vela, lampião para luz. Depois agora já entendi que teve alguma transição, né? E daí agora eu já tenho, e tem algumas outras, e até alguns questionamentos, sabe? Que eu vou expor, assim, dúvidas mesmo, que se alguém puder me responder, embora ninguém nunca comente nada do que eu falo, mas se alguém pudesse responder, eu sei que tem gente que levanta, assim, que vários desses prédios antigos que assume-se que eles eram iluminados com, com candelabros e castiçais, né, nas paredes, eles não têm suporte nenhum para te pendurar nada ali, e eles não têm o escurecimento típico que acontece de qualquer parede que fosse assim, se tu ficasse, sabe aquela decoração típica que tu vê assim, quando tá vendo uma obra de ficção, né? Tu vai assistir uma obra de ficção e o lugar vai ser iluminado. Aquele castelo enorme vai ser iluminado. Tu assume que vai ter uma espécie assim de candelabro com uma tocha, né? É o jeito mais comum que a gente, que nunca entrou num castelo na vida, assume que é assim que seria um castelo, né? Castelo antigo. Eu, pelo menos, assumiria assim, se eu tivesse que descrever para vocês, né? Se eu ver uma série colocando castiçais, assim, candelabro, assim, uma tocha na parede para iluminar um filme que tá querendo mostrar um castelo medieval antigo, eu não vou ficar assim, nossa, que estranho essa maneira de representar. Só que agora tem vários prédios aí que dizem que não tem nada disso, tipo assim, por que que a gente tá assumindo que eles iluminavam com tocha, se a gente não tem nenhuma prova de que aquele lugar era iluminado com tocha, tá ligado? Né? Mas daí, se tem explicações, se tem registros e já tá bem documentado que tudo era feito com tocha, né? Aí é outros 500, entendeu? Aqui eu tô só levantando umas perguntas que, de fato, quando foram expostas pra mim, eu ficava assim, intrigado, porque geralmente sequer as pessoas levantam, né? E a outra que eu considero um bom exemplo é de voar com balão de ar quente, entendeu? Como eu já falei aqui, eu não sou especialista em balão de ar quente, eu não sei toda a complexidade para fazer acontecer, mas o que eu sei é que balões pequenos já eram utilizados na China antes de Cristo, sabe? Aqueles balões que eles usam naquelas comemorações, tá ligado? Esses balões são utilizados na China antes de Cristo. E na nossa história oficial, nenhum chinês jamais voou num balão até... Tipo, não existia balão de ar quente, assim, pra voar, até dois irmãos europeus, se eu não me engano, os irmãos God alguma coisa, lá no século XVI, se eu não me engano, ou XVII até, sei lá. Acho que é 18 na realidade. Nossa, acho que é século XVIII. Sim, acho que é século XVIII. Agora eu não vou conferir a data oficial, né? Mas o ponto é, a humanidade antes de Cristo já estava fazendo balão de ar quente, mas demorou 1800 anos ou 1700 anos para decidir tentar fazer um balão grande o suficiente para o ser humano voar, ou melhor ainda, para ter tecnologia, conhecimento, sabedoria, técnica suficiente para fazer alguém voar num balão de ar quente. E eu confesso para vocês que hoje em dia é um negócio que eu fico bem intrigado, porque assim, e balão de ar quente eu não deixaria registro, por exemplo, assim, as pessoas podiam ter registro em livros, em alguma coisa desse tipo, né? Aí seria a maior dúvida, né? Por que que a gente não encontra um manual muito antigo de construção de balão de ar quente, por exemplo? Embora, sei lá, eu não sei ler. Em primeiro lugar, eu vou fazer algumas observações. Em primeiro lugar, muita gente não lê livro nenhum, sabe? Ainda mais livro antigo. Então ninguém sabe se tem um livro por aí falando sobre isso, é capaz ainda que alguém não tenha botado a mão, né? Ou pelo menos alguém que se importe o suficiente, ou alguém que tenha credibilidade, né? Mas não, eu realmente não acho que tem algo desse tipo, sabe? Parando para pensar que agora o manual de construir pelo menos não deve ter. Ou pelo menos ninguém nunca botou as mãos mesmo, tá ligado? E daí eu posso dizer com convicção, cara, que livros antigos, o que eu quero dizer com isso, por exemplo, assim, um livro do ano 800, ou vou puxar um pouco mais para frente para não ficar tão assustador.
um livro de 1100, 1200 que tivesse alguma espécie de descrição de como fazer um balão de ar quente e esse livro ter desaparecido, cara, isso não é, tipo, cara, não tem nada de incomum mesmo, cara. Tantas obras célebres, sabe? A maioria das obras que a gente conhece, na verdade, é através de gente que copiou a obra original, né? Quase toda vez que se for ver, não existe o escrito original de quase ninguém famoso, quase ninguém histórico. É tudo cópia da cópia da cópia da cópia. Então, assim, né, se voar de balão de ar quente não fosse algo assim, tipo, completamente surpreendente, não tinha por que alguém estar escrevendo o primeiro manual, né? Ainda mais se, por exemplo, vamos assumir, digamos que lá na China, para começar, talvez tenha um manual de fazer um balão de ar quente chinês ou em idiomas árabes, por exemplo, né? Porque várias coisas, quando tu vai pesquisando a origem, tu vai parar no mundo árabe, né? E eu não sei ler o alfabeto árabe, então eu não saberia ler nada original deles, os documentos deles. E, né, regiões como assim, o Iraque, o Afeganistão, o Irã, esses nomes modernos representam regiões antigas que eram Mesopotâmia, né? Acho que a Suméria também entraria aí, Pérsia, né? Babilônia, não sei se a Babilônia também estaria dentro desses países, mas eu acredito que não cometi nenhum erro nessas comparações que eu fiz, sabe? Nessas comparações, essas relações que eu estabeleci, sabe? Então, esses lugares do mundo lá, eles têm muitos registros, assim, antiquíssimos, sabe? E vários dos livros deles, aí é teoria minha, mas acho que a teoria é bem fundamentada. Eu aposto que se eu soubesse ler o alfabeto árabe, eu ia ler várias coisas de livros desse período, e até mais antigos, né? Que me deixaria, assim, chocado, né? Porque, honestamente, qualquer livro anterior a 1500 é bem difícil de encontrar, cara. É bem, bem difícil mesmo. Qualquer pessoa que tentar encontrar... Quando eu digo encontrar, hoje em dia, quando tu vai buscar um PDF, tu consegue versão, assim, que é realmente alguém que pegou e, sabe, imprimiu o livro original, tá ligado? Não é só um documento de texto. Tu consegue ver que aquele livro... tu consegue encontrar bem informado o ano, a publicação e tudo mais. Então, assim, livros de 1500 pra cá, tu consegue encontrar bastante, ainda mais se tu não for só em português, né? Se tu for pro inglês, assim, tipo alemão, sabe? Tem vários livros que tu encontra em alemão e francês. Nessa hora de buscar literatura antiga, cara, qualquer idioma que tu sabe ler é importante, porque tem muito livro que pode ter informação super interessante, super, assim, revelador até, mas que, assim, quase ninguém sabe ler, ou quase ninguém que sabe ler e se importa com esse assunto vai ler pra fazer aquilo lá, se quer ter alguma reverberar de qualquer forma, tá ligado? Então, né, tudo isso tá falando sobre o balão de ar quente, né? É basicamente para querer dizer que essa é outra coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Independentemente se existe livro ou não, que eu ia dizer que balão de ar quente é algo que eu não deixarei registro, tá ligado? Não é que nem assim, avião, por exemplo, assim, sabe? Sim, realmente um avião no mundo antigo é meio muito surreal pra mim acreditar. Mas agora um balão de ar quente, cara, se ele era feito de qualquer material que se fosse destruído, né, degradável, digamos assim, pô, a gente podia não ter nenhum registro, sabe? Navios, pra vocês terem ideia, sabe? Navios de todo o período das navegações, não existem quase nenhum, entendeu? A gente sabe que eles existem, a gente imagina que teve centenas, mas agora ter o registro para tu poder olhar, botar a mão e encostar navios desses períodos que eram considerados na época do colonialismo, cara, os navios negreiros, por exemplo, quase nenhum deles existem. Aqui no Brasil, não sei. Lá nos Estados Unidos eu conheço a história de que só existe um, né? E daí ele foi mantido, preservado para poder mostrar, mas só um. E aqui no Brasil eu não sei nem se tem algum sobrando. Se tu pode, acho que deve ter algum museu também aqui no Brasil que tu pode entrar dentro deles, né? Acho que deve ter, mas assim, considerando que foi um processo que durou durante séculos, entendeu? A maioria dos navios não ficou, entendeu? Até essa ideia de manter registro, tá ligado? Essa ideia de manter registro. Eu tô sentindo que eu tô abrindo um monte de coisa e não vou conseguir fechar elas, né? Eu tinha que mencionar alguma história do raio da morte ainda, mas agora eu vou entrar na história do manter registro, né? Essa é outra coisa muito curiosa. Que a gente está num mundo também pós-moderno, globalizado, com a ideia de que a gente quer manter guardado registros, né? E queremos compartilhar as informações, e, inclusive compartilhar a verdade, embora eu acho que as pessoas são um pouco assim, eu não acho que o mundo é tão ingênuo assim, acho que as pessoas mentem essa ingenuidade, acho que as pessoas sabem que
todo mundo, acho que todo mundo intimamente no seu interior, não digo todo mundo, mas a maioria das pessoas sabem que a narrativa pode ser verdade ou mentira. Só que as pessoas não gostam de assumir que compartilhar informação é intrinsecamente, tipo, tu tá falando a verdade até que tu prova o contrário, sendo que, tipo assim, a minha postura nunca é essa, a minha postura é sempre assim, pode ou não pode ser verdade, a pessoa pode ou pode não ter, tipo assim, honestidade intelectual, e ela pode ou não pode estar informada sobre o fato de que ela está sendo desleal intelectualmente, entendeu? Ela pode estar cometendo um erro ingênuo ou um erro de propósito, ou ela pode estar falando a verdade mesmo e não tem nenhuma das opções, mas, né, eu sempre considero tudo isso na jogada, né? Enfim, informação, narrativa, tá. Então, cara, esse também é outra ideia muito moderna, né? Isso aqui pode parecer raciocínio conspiracionista, mas eu vou dizer que não é conspiracionista se tu tiver um monte de noções antropológicas e históricas para fazer com que tu consiga concordar com o que eu vou sugerir aqui, né? Que, historicamente falando, o conhecimento era feito para ser retido, sabe? Retido. Talvez destruído, talvez apagado de propósito, e aí a gente tem inúmeros, sabe? Infindáveis. Eu não vou começar a dar exemplos, porque seria injusto, entendeu? Se eu começar a falar exemplos de algum momento da história que a informação foi eliminada de propósito, eu vou acabar sendo injusto porque eu teria vários outros exemplos equivalentes para dar desse mesmo fenômeno. Então, assim, figuras de poder, ao terem acesso a conhecimento alheio ou próprio, muitas delas poderiam eliminar. Agora, caso não fosse eliminado, a ideia de que conhecimento seria disseminado, cara, disseminado, eu vou dizer para vocês, isso é um conhecimento pós-moderno, sabe? É tipo assim, pós-moderno. E daí, tipo, eu nem tô falando de fofoca. É óbvio que fofoca histórica foi perdida. No sentido assim, no sentido mais literal, sabe? O que quer dizer com fofoca? Sei lá, o que uma pessoa fez de ruim ou deixou de fazer de ruim. Ou quem pessoas públicas, né? Figuras célebres transavam ou deixavam de transar. Claro que fofoca histórica, esse tipo de coisa foi perdida porque nem registros teriam e ninguém faria questão de escrever isso, sabe? Ninguém estaria escrevendo as fofocas de nenhuma figura pública, né? Ou, enfim, claro que algumas têm, eu tenho noção de que existe fofoca histórica, mas eu tô dando um exemplo de quantas foram perdidas, sabe? Se aqui, para tudo que a gente sabe, tem uma série de outras coisas que a gente nunca vai saber da vida de figuras históricas, digamos assim, sabe? Só que agora, além da fofoca histórica perdida, a ideia de que as pessoas que tinham conhecimento, que obtinham conhecimento, tinham a pretensão de compartilhar esse conhecimento com o grande público, cara. Isso também é super pós-moderno, sabe? O que existia era uma preservação de conhecimento, sim, mas daí mantido através das instituições, e não apenas as instituições, mas os grupos, sabe? As organizações que recebem atenção variada de acordo com o que as pessoas entendem acerca de informações históricas. O que eu tô querendo dizer com isso é, cara, a ideia de grupos fraternos e irmandades sempre estiveram presentes. Daí eu tô juntando vários, tá ligado? Eu tô falando desde, assim, de coisas como os templários, né? Aos maçons, que também é um grupo histórico que existe, né? Os Rosa-Cruzes, né? E daí, até as irmandades de artistas mesmo. Tem uma, assim, tem uma que é essa daqui é pouco mencionada e eu esqueci de anotar, né, que uma que ela é tipo assim, feita pra Our Lady of Sorrow. O nome me marcou porque me lembrou muito alguma coisa que teria no jogo Blasphemous. Mas eu não tenho certeza se é esse ou não, eu posso estar errado. Our Lady of Sorrow. Brotherhood, vou escrever aqui. Não deve ser esse o nome. Não é que eu treino, vou ter que pesquisar. Não, não é nada disso. Não é nada disso, mas existe isso que eu tô mencionando, eu só não tô com o nome fresco aqui na cabeça, porque é um desses grupos que não...
É um desses grupos que geralmente recebe atenção, mas esse aqui não recebe muito ainda. Só que ele era feito assim por um monte de artistas. Devia ser, mas é só um grupo que os artistas se reuniam. É uma coisa pós-moderna que as pessoas do mundo de hoje em dia tentam reduzir todos os eventos desse tipo no mundo antigo. Cara, olha só, artistas do século XV, entendeu? Porque eu me lembro de onde que rolava. Artistas do século XV. Nenhum artista do século XV faria uma arte por fazer, sabe? Como eu falei, isso que pode parecer conspiracionista, mas não é. Eu tô falando de coisas como propaganda e propósito. Uma arte criada por um artista nesses períodos, ainda mais essas artes que ainda existem, tá ligado? Quanta arte existiu e desapareceu, mas nem todas desapareceram. Tem artes que ainda existem, são preservadas, são mencionadas, são faladas, né? São vistas por aí, né? Outras desaparecem, mas ressurgem, sabe? Dizem artistas que viveram um período histórico, na época ninguém falava deles, depois ressurgem, né? E o ponto é, o propósito desse artista, quando ele estava fazendo aquela arte, o que ele estava querendo fazer, e ele disse, mas o artista ele quer tirar emoções, sabe? Essa vibe moderna assim, do que é um artista. Não, voltem para a empatia. Se coloquem no lugar dessas pessoas, vejam quem eles eram, os nomes deles, as cidades que eles pertenciam, os países que eles representavam, vejam a que tipo de arte eles estavam fazendo, como por exemplo assim, uma arte quando ela é uma arte católica, e tu vê todas aquelas imagens que tá ali, e os símbolos que foram colocados ali, e tu entende que várias dessas pessoas faziam parte de irmandades, eles se conheciam, eles conversavam. Tu entende também que arte é propaganda. O que é propaganda? Propagar. É tu colocar ali imagens, símbolos, inserções que vão ser reconhecidas apenas por outras pessoas capazes de entender, de identificar o que aquele símbolo está fazendo ali. Pro leigo, pro desinformado, que era a grande maioria das pessoas daquela época e do mundo atual também, isso passa batido. Mas o que eu estou sugerindo é que ninguém fazia algo sem propósito, entendeu? Tinha algum propósito. E também as pessoas tentam reduzir-se, é propaganda da igreja, assim, não é sobre ser propaganda da igreja, é sobre cada uma daquelas imagens ali. Tu acha que algum desses elementos inseridos naquelas imagens foram inseridos sem alguma razão, sem algum propósito? Tu acha que o sujeito estaria desperdiçando essa oportunidade de causar um impacto? Vocês realmente acham isso? Vocês subestimam? Vocês subestimam as pessoas que estiveram aqui antes a esse ponto. E quando eu tô falando isso, cara, não é nem pro bem, nem pro... Tipo, eu não tô falando se é pro bem ou pro mal. Fica a teu critério. Eu só tô querendo sugerir que, assim, se eu hoje em dia, no mundo com 8 bilhões de pessoas, sendo um qualquer no meio desses 8 bilhões de pessoas, ainda assim tenho propósito na minha vida, eu tenho uma agenda, tenho intenção e pretensão também, eu acho que seria muita ingenuidade da minha parte achar que uma pessoa que viveu há bastante tempo atrás, ou nem tanto tempo assim, se vocês quiserem colocar dessa forma, em outro contexto, em outro cenário, inserido em outra realidade, no mundo onde tinha menos pessoas e ainda menos pessoas capazes de causar impacto, para mim seria muita ingenuidade achar que essa pessoa, nessa situação de vida, não teria também um propósito, uma agenda, uma intenção e uma pretensão, sabe? Então é isso que eu tento fazer, assim. Eu tento, assim... Essa aqui é original minha, cara. É o que eu vou começar a compartilhar agora. Né? Acho que já... Eu tava falando do que? Dos grupos, né? Isso, tava falando dos grupos, das ordens. Enfim, esse tipo de coisa também sempre aconteceu, cara. Grupos e ordens, as pessoas se organizavam e pode ter certeza que eles não estavam indo só tomar chá, tá ligado? Quando se diz organizavam, realmente era uma organização para encontrar benefício em comum, mútuo, tá ligado? Mas esses grupos dentro da própria elite, sabe? Um grupo dentro de um grupo, mano, isso existiu, deve existir ainda, tá ligado? Deve existir ainda e é evidente que a importância mudou, sabe? É tipo hoje em dia as pessoas que elas vão se informar o que é maçonaria hoje em dia, sabe? Que tem até anúncio no Facebook, sabe? Que aparece aquele velho que parece uma múmia lá te convidando pra virar um maçom. Tipo,
a pessoa que vai ver a maçonaria de hoje em dia e acha que é a maçonaria de quando ela foi fundada, é a mesma coisa que comparar qualquer linha do cristã atual com que elas já foram e qualquer outra religião também, tá ligado? É assim, ou é desinformação, ingenuidade, ou sei lá, qualquer expressão que vocês querem dizer, mas é errada, de qualquer forma, tá ligado? De qualquer forma. Mas eu queria compartilhar com vocês, cara, olha, essa aqui é original minha. É original, assim, ó, 100% autoral minha, assim, essa aqui ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. Aqui na minha casa, eu tenho uma nota de um cruzeiro, né? Pesquisem aí se vocês não viram a imagem de um cruzeiro. Eu vou até ver se aparece exatamente essa aqui, porque, né? Vai saber se eu tô com uma nota falsa, Tri. Vamos botar aqui, ó. Vou botar nota de um cruzeiro. Vamos ver aqui, ó. Isso, imagens. É exatamente o que eu tenho aqui. Amarei! Vamos botar aqui. Grandes. Grande. Tá, bota a nota de um cruzeiro. Nota grande de preferência, para tu conseguir ver a imagem, né? E vocês vão estar vendo exatamente aquilo que está na minha mão, né? Mudando apenas o número de série. Então ali, não vai ser difícil que vocês descubram o que eu quero que vocês notem. Tem um rosto impresso nessa nota. E para qualquer pessoa que hoje em dia ainda lida com notas, não vai ser tão estranho assim, porque ele vai te remeter mais ou menos o símbolo que a gente cresceu vendo nas notas de reais, não é verdade? Só que essa daqui, a do cruzeiro, é mais reveladora. Tanto é que tão logo eu bati o olho nela, eu sabia de quem se tratava. Na nossa nota de um cruzeiro, tá o deus Mitra. Vocês podem escrever Mitra. Vocês podem escrever Mitra. E jogar no Google. E eu já falei sobre o mitraísmo há muito tempo atrás, para vocês verem que grande coincidência, né? Ainda mais para vocês que sabem que eu não acredito em coincidências. Mas no primeiro Natal que eu estava gravando podcast, eu fiz um podcast falando sobre a origem do Natal e falava dessa figura, o Mitra, que originalmente ele era um deus cultuado no zoroatrismo. Só que quando tem gente que diz que, na verdade, eu ia dizer que ele foi levado para a Grécia pelo Alexandre o Grande, mas eu já vi outras fontes que dizem que provavelmente não, mas possivelmente o mitraísmo já estava na Grécia anteriormente ao Alexandre levar, então nem tenho certeza oficialmente se foi Alexandre o Grande que levou, né? Mas a narrativa anterior é que eu sabia que Alexandre tinha entrado em contato com o mitraísmo, tinha achado interessante e levou daí para Grécia, né? Na época dele, Grécia ainda, Grécia Antiga, e o mitraísmo é uma religião, ele modificou-se, né? Lá na Grécia ele se tornou uma religião dos mistérios, né? Que literalmente é uma religião dos mistérios que não tem nada escrito, volta porque eu estava falando agora há pouco, que a ideia de que o conhecimento era feito para tu escrever um livro e passar adiante para todo mundo saber tudo que tu sabe, é uma grandíssima ingenuidade, sabe? Não era assim que o conhecimento era preservado. Muitas vezes era através do conhecimento oral mesmo, tá ligado? Então o mitraísmo tinha os cultos dos mistérios. O que se assume é que tinha a ver com matar um boi. Tem gente que tenta falar que não, mas obviamente tem que matar o boi. Tipo, tem várias imagens do Mitra. Em primeiro lugar, se vocês não viram ainda a imagem, vejam para vocês verem que é o, tipo, inequivocadamente, sabe? Inequivocadamente é o rosto da representação romana do deus Mitra que tá na nossa nota de um cruzeiro, tá ligado? Porque assim, na nota de um cruzeiro tem um rosto ali que tá... É um homem trajando também esse barrete frígio, né? Que o barrete frígio, eu não sei se dá pra fazer um programa só sobre ele, mas resumo e conclusão, cara. O barrete frígio não se sabe a origem dele, basicamente, hoje em dia, né? No mundo moderno, sabe? Justifica-se a presença do barrete frígio no mundo moderno aqui nosso. Por que ainda existe o barrete frígio? Assim, por exemplo, existe o barrete frígio na bandeira do Rio Grande do Sul. Existe o barrete frígio na bandeira de Santa Catarina. Existe o barrete frígio na nossa nota de um cruzeiro. E, né, é um símbolo que já foi vinculado ao Mitra, obviamente, como vocês estão vendo ali, indiscutivelmente, né? Tá na cabeça do deus Mitra, né?
a versão romana do deus Mitra, especificamente, né? Então, foi associado com os judeus, foi associado também depois, o que eu ia dizer, chegar à explicação de que chega aos republicanos franceses, né? Então, no mundo moderno, a presença é uma homenagem aos republicanos franceses. Só que assim, ó, isso daí é... Quem quer acreditar nisso, entendeu? Simplesmente assim. A pessoa não quer refletir sobre esse assunto, ela quer ficar com a história de que é por causa dos republicanos franceses. Porque até mesmo para surgir na República, na França, né, no período da Revolução Francesa, até mesmo para surgir lá, da onde que veio, entendeu? Por que um símbolo que já tinha sido associado antes com os judeus, já tinha sido associado antes com o mitraísmo, já tinha sido associado antes, né, com a região da Frígia, especificamente, por isso que tem esse nome, mas eu nem acho que a parte da Frígia é o mais importante mesmo, né? Por que esse símbolo ressurge depois, né, associado, né, aos franceses, né? Eu não vou poder ficar falando mais muito disso. Só que daí, só para vocês verem, para continuar melhorando, que tá bom, né? Aposto que vocês já estão ficando intrigados. Mas agora, se vocês pegarem uma nota de real mesmo, a moderna, a contemporânea, se eu disser para vocês que tem um barrete frígio na cabeça dessa imagem, que a vida inteira... Eu não sei como é que vocês definiam, né? E aposto que agora os mais intrigados de vocês vão ficar muito intrigados com esse tipo de realização agora, né? Aqueles de vocês que são mais curiosos, que de vez em quando quando vocês se perguntam algo que já devia ter se perguntado faz tempo, essa coisa começa a incomodar vocês. Tipo, a gente sempre cresceu com essa imagem, né, de a gente definir a típica grega, né, nessas notas. Pelo menos eu enxergava assim, né? Tem até os memes de internet que as pessoas falam que estão brigando com Deus. Tipo, quando estão jogando God of War e estão brigando com aquela estátua grega, os caras falam, eu tô brigando com a nota de R$1. Tipo, subconscientemente, mesmo que a pessoa não fosse formada em nada na vida, tu via esse rosto, tu via esses louros no cabelo e tu assumia que era alguma coisa a ver com a Grécia, né? Só que, se vocês olharem o topo da cabeça essa imagem, ele ainda veste um barrete frígio. Porque ainda trata-se do Mitra. Só que por alguma razão, por causa desse novo ângulo, o barrete frígio é muito menos notório. Eu até vi notas diferentes, porque eu queria ter certeza do que eu estava vendo. E sim, se tu olhar acima do cabelo do Mitra, tu vai ver que ele tá vestindo ainda o barrete frígio, só que agora, por causa do ângulo, é menos visível. Então, não é um rosto grego qualquer. Ainda estão representando Mitra, mas nesse ângulo aqui eu confesso que ele não é tão facilmente reconhecível quanto era na nota de um cruzeiro, tá ligado? Então, fica esse questionamento aí pra nós, tá ligado? Pra nós, enquanto brasileiros, enquanto seres reflexivos, nós temos que se perguntar: por que diabos Mitra aparece na nossa nota, né? Por que aparece? Será que é só, né? As pessoas reduziriam. É uma menção à Grécia Antiga. Tá bom, mas por que Mitra? Por que Mitra, tá ligado? Porque era Mitra no cruzeiro, porque continuou sendo Mitra no real. E se vocês têm dúvida de que o Mitra é muito presente, talvez vocês nunca tinham nem... Tipo, não sei se vocês nunca tinham ouvido falar essa palavra, mas quando eu comecei a falar aqui, vocês achavam que esse deus não tinha mais poder no mundo moderno. Ninguém sabe quem é Mitra, né? Mitra tem mais de um nome, sabe? Existe o nome dele chamado Sol Invictus, né? Sol Invictus, que era uma representação mais afeminada dele, né? Mitra é considerado um deus andrógeno, homem ou mulher, ambos ao mesmo tempo também. E se vocês verem essa imagem do Sol Invictus, vai ser muito reconhecível para vocês, né? Eu acho que eu não vou ter nem que explicar quem é o Sol Invictus, tipo, onde que ele está representado, né? Mas o Sol Invictus é a imagem que a gente vê estampada na Estátua da Liberdade, né? Que se vocês forem ver a história oficial, também não dizem muita coisa. Por que tem esse nome Estátua da Liberdade, né?
fala o que é a França, a Revolução, entendeu? Vai pra mesma história, vai pros franceses também, né? Porque é um presente dos franceses aos americanos. Mas eu estou querendo dizer pra vocês que, na minha opinião, esses títulos são insignificantes, sabe? Não é franceses e americanos, são certas pessoas presenteando ou marcando algo específico, sabe? Esse título, isso daí é só pra gerar confusão, pra achar que realmente são nações e não seres humanos. Tá entendendo? Mas o Sol Invictus, que era. Na realidade, cara, ele é o deus mais importante da Roma, né? Eu teria que discutir comigo mesmo se é Saturno ou Mitra barra, né, Sol Invictus, mas no final das contas, né, acho que dá pra dizer que Saturno ainda seria um pouco abaixo na prática, entendeu? Porque as pessoas ficam falando dessas histórias como se fosse só a parte mitológica. Existiu uma Grécia, existiu uma Roma, o mitraísmo foi cultuado, tinha poder lá, sabe? Era feito por militares, etc e tal. Então, assim, na prática, cara, acho que o deus mais importante, tanto é que ele sobreviveu até a época do cristianismo. O mitraísmo só foi extinto, entre aspas, durante a época que, eu não sei se foi na época especificamente do Constantino, né? Mas foi junto no momento que a religião católica disse que ia ser absoluta, sabe? No começo da era cristã não era assim, né? Teve, inclusive, cristãos que foram perseguidos, mas eventualmente a igreja, o Senado romano se tornou católico cristão, por assim dizer, adotou o cristianismo e daí começaram a perseguir e entre aspas, extinguir, né? Tô dizendo entre aspas porque o mitraísmo, hoje em dia, eu nem posso falar com todas as letras para vocês, que eu estou convencido de que ele foi extinto. Tu vai dizer, Renan, só por causa que tem a imagem do Mitra nas nossas notas, só porque tem a Estátua da Liberdade só invictus nos Estados Unidos, né? Pô, mas então, você se lembra que naquele programa eu falava sobre isso, né? No programa lá do Natal. Mas assim, sabe qual é o dia de culto ao deus romano Mitra? Quando eu digo deus romano Mitra, para deixar bem claro que não é nem mais o deus original Mitra, é o deus romano Mitra. É no dia 25 de dezembro. E o nascimento de Cristo não foi em dezembro, tá ligado? O Cristo histórico. Até onde eu sei, eu nunca vi ninguém defendendo isso, sabe? Eu nunca vi nenhuma das pessoas que defendem a figura do Cristo histórico defendendo isso. Até onde eu sei, então, é real, fato real, confirmado, sem... Não sei se... Não vou dizer que é sem discussão, mas é mais seguro dizer que o dia 25 de dezembro, de fato, assim, histórico, sabe? Se a gente for pegar e analisar historicamente, o que de fato celebra o dia 25 de dezembro é o dia de culto ao Sol Invictus, ao Mitra. E a gente, no Ocidente, festeja nesse dia, sabe? Então, aqui que é a parte mais conspiracionista e pode soar ofensivo para os outros, mas não é para soar. Mas, assim, eu realmente acho que certas pessoas poderosas fizeram questão de sincretizar o nascimento de Jesus Cristo com um dia de culto ao Mitra, tá ligado? Eu não acho que foi um por acaso, não foi assim uma coincidência, não, entendeu? Eu acho que na hora que estavam criando o Jesus romano, né? O Jesus romano, porque ele, o mesmo, sempre tem que lembrar, né? Mesmo Império Romano que matou Jesus, depois transformou ele no seu maior símbolo, né? Mas esculpiu-o, né? Criou uma imagem, um ideal, enfim, representações, etc, etc, etc. Inclusive escolheu arbitrariamente qual seria o dia do nascimento dele. E na minha opinião, não é coincidência que o dia arbitrário decidido para ser o nascimento de Jesus Cristo tenha sido no dia 25 de dezembro. Então é por isso que eu digo para vocês. Será que um Deus que é cultuado no dia 25 de dezembro pode ser dito como derrotado, como esquecido, sabe? Se a data é mais importante do que o nome, se a data é mais importante do que o título, eu tô supondo, porque eu também não sei, tá ligado? Eu não tenho certeza, né? Mas, olhando, juntando todas essas coisas, eu digo pra vocês, olha, eu não sei exatamente o que isso quer dizer, tá ligado? Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas eu não estou convencido de que a presença deste Deus antigo no mundo contemporâneo seja única e exclusivamente porque os franceses republicanos adotaram, sabe, o barrete frígio como símbolo dele, porque assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Nessa explicação do barrete frígio, não explica por que os franceses fizeram uma estátua do Deus Invictus, tá ligado?
Dizer que os franceses adotaram o barrete frígio como o símbolo deles, tipo, como assim adotaram? Quem é que se acordou e disse o símbolo do deus Mitra? Porque esse é o subtexto que as pessoas não colocam, o barrete frígio é o símbolo do deus Mitra, tá ligado? Vocês viram, ele tá na cabeça do cara, tá ligado? Não é... Eu não tô distorcendo, eu tô informando coisas que várias pessoas que comentam sobre esses temas não sabem, sabe? O historiador vai lá e só fala, não, onde que veio o barrete frígio? Vem da Revolução Francesa. Tá, mas por que cargas d'água na Revolução Francesa começou a ser adotado? No presente momento não tem nada que justifique, nenhuma narrativa que justifique um símbolo claramente vinculado a várias outras coisas no passado, como eu já falei, já foi retratado com os judeus, tem arte cristã também que mostra os 3 reis magos vestindo o barrete frígio, o Mitra veste o barrete frígio, indiscutivelmente, também já vi gente tentando falar de conta que não é indiscutivelmente a droga do barrete frígio, tá ligado? Então assim, isso daqui, como eu falei, é totalmente original meu, esse raciocínio, sabe? Veio da minha mente e eu digo pra vocês que eu não tenho certeza do que isso quer dizer no final das contas. Mas não acredito também que a Estátua da Liberdade e a presença do Mitra nas nossas notas aconteceu só por uma homenagem estética aos franceses? Tipo assim, por que tipo assim, no caso dos americanos, eles não estão homenageando, né? Na história, eles receberam um presente. Mas assim, como assim um presente, cara? Ele tem uma estátua de um deus romano antigo, deus andrógeno, bem importante, sabe? Que nem assumem que é pra isso, mas eu tô falando pra vocês, cara. Sabe? Se vocês não sabiam, agora estão sabendo. A Estátua da Liberdade é um deus antigo, romano, sabe? Não. Se vocês verem as imagens, tá ligado? Não é tão claro quanto qualquer coisa, tá ligado? E sim, existem versões dele mais afeminado, que nem tá na Estátua da Liberdade, e representações dele masculinos também, sabe? Então, na minha opinião, cara, é mais misterioso ainda, sabe? Por que uma estátua que representa o Mitra não assume-se representando o Mitra, né? E aqui na nota do... Cara, a nota do Cruzeiro é escancarada, sabe? Eu nunca teria feito essa associação só através da nota de R$1, de reais, no caso, sabe? Mas a nota de um Cruzeiro, cara, é indiscutível que tu tá olhando pra cara do Mitra, né? É indiscutível que se trata da cara do deus Mitra na nossa nota de um Cruzeiro, sabe? Então, né, o que isso em última instância quer dizer, eu não sei. Mas eu só sei que não me parece que isso tudo aconteceu por um capricho estético, só porque as pessoas são incapazes de enxergar a conexão. Bem, eu acho que para concluir eu posso deixar assim mesmo, né? E pelo menos eu queria que vocês começassem a levar em consideração essa questão da arte, principalmente num período em que existia menos abundância de arte, sabe? Cifrar informação dentro de obras de arte é comum até nos dias de hoje, só que hoje em dia a gente dá risada e chama de easter egg, tá ligado? Porque hoje em dia a gente tá nessa famosa, né, e mentirosa, né, era da informação, né? Porque o senso comum é que tu quer propagar, quanto mais longe tu levar a informação que tu tem acesso, melhor pra ti, né? Mas não era bem assim, cara. Não era bem assim. Existiam meios, técnicas, ferramentas de preservar conhecimento fechado, recluso, mas ainda assim transmitir, né? E parte disso vinha através de como? Dos símbolos, entendeu? A linguagem da simbologia, o quanto tu consegue transmitir, né? No mundo onde nem todo mundo sabe do que tu tá falando, tu não precisa falar especificamente, sabe? As pessoas podem falar abertamente de certos assuntos, desde que aquele assunto seja comunicado numa linguagem que só vai ser entendida, compreendida, assimilada e acessada por aqueles que já sabem do que está sendo dito previamente, tá ligado? Então era assim que essas pessoas faziam, né, para manter o seu conhecimento seguro, sabe? Era cifrando, né, criando mecanismos de comunicação, né? É isso que a arte da heráldica faz depois, entendeu? As pessoas acham que a cultura de ter brasões de armas, brasões de famílias, né? Enfim, eu gosto dessa palavra, heráldica, né? Os símbolos, né? Das famílias, das casas, dos reinos, dos impérios. A heráldica não é capricho. E a heráldica não é cada um fazendo o seu a hora que bem entender, entendeu? Não é assim, tu se acordava e tu decidia ter um símbolo e ele viveria para sempre. Não, a heráldica era criada já para inserir alguém, né,
dentro de um guarda-chuva previamente estabelecido. O ponto é que aquele símbolo mostrado naquele brasão, sabe, naquela heráldica ali, só era identificado, só era reconhecido por outra pessoa que sabia do que se tratava. Para outra pessoa passava reto, passava batido. Assim como informações variadas, né? Ocultistas, alquímicas, gravadas até mesmo dentro de arte cristã, católica, né? Até mesmo de arte cristã tinha esse tipo de conhecimento gravado ali. Mas bom, por aqui acho que eu vou encerrar aqui. Eu não tenho muita certeza se ficou coisas pela metade, mas é aquela coisa, né? Quando eu escutar de novo, eu vejo se tinha algo que ficou por aí. Ou então no próximo programa Sem Contexto eu já venho com uma nova enxurrada de informações aleatórias, divertidas e no mínimo estimulantes para aqueles que são curiosos como eu. Mas então é isso. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto.